Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, que alegria fazer parte deste grupo tão maravilhoso de pessoas que se dedicam todos os dias à leitura do livro de Mórmon, um capítulo por dia. Eu estou muito feliz, parabéns e muito obrigado por fazer parte do nosso grupo de leitura. Como é bom fazer parte de um grupo assim, em que várias pessoas, centenas delas na verdade, estão lendo todos os dias o livro de Mórmon. Não é maravilhoso? Outro dia uma irmã muito querida escreveu assim: estava aguardando com a televisão ligada o próximo capítulo. Que maravilhoso, não é? É tão gostoso ver que as pessoas, os meus irmãos, minhas irmãs, têm o desejo de ler o livro de Mórmon. Eu quero que você saiba que o livro de Mórmon é o meu livro. Mas eu não sou ciumento, ele pode ser o seu também, tá bom? Para começar, eu gostaria de ler um ensinamento do presidente Russell M. Nelson. Ele falou assim, abre aspas: o livro de Mórmon traz propósito à vida ao nos exortar a ponderar sobre a possibilidade de termos vida eterna e felicidade sem fim. O livro de Mórmon anula as falsas crenças de que a felicidade pode ser encontrada na iniquidade e de que a bondade individual é suficiente para voltarmos à presença de Deus. Ele anula os falsos conceitos de que as revelações se encerraram com a Bíblia e que os céus estão selados hoje. Fim da citação. Que maravilhoso é saber que os céus estão abertos. Que maravilhoso é saber que o Salvador nos ensinou um meio para voltarmos à sua presença. Ele nos deu apóstolos, profetas, para nos orientar a seguir seu caminho. Irmãs e irmãos, os apóstolos e profetas são uma prova do amor de Deus por todos nós. E que maravilhoso é saber que no nosso mundo hoje existem tantas falsas crenças, mas o livro de Mórmon ele vem e retira de nossa visão as falsas crenças, aquela névoa de escuridão que nos afasta da árvore da vida. Então nós podemos seguir o caminho firmes, agarrados à barra de ferro. É muito especial, eu estou muito feliz de estar lendo com você. Sinto assim, parece que somos amigos já de tanto tempo, né? Oi, como você está? Vamos ler. Eu quero que você saiba que eu também tenho um outro grupo de leitura, que é o da minha ala, né? Nós nos reunimos às 9 horas todos os dias, online, e um grupinho de umas 10 pessoas, mais ou menos, e nós lemos um capítulo por dia. Nós estamos bem mais na frente no nosso grupo de leitura. E eu estou muito feliz de ter esses dois grupos com pessoas tão boas, tão especiais, filhos de Deus, que têm um coração desejoso de ter mais influência do Espírito Santo, de ter mais luz, de ter paz na vida. Isso é tão bom, não é? Hoje então é dia 25 de novembro, uma sexta-feira, e nós vamos ler o capítulo 6 de 2 Néfi. Jacó relata novamente a história judaica, o cativeiro babilônico e o retorno, o ministério e a crucificação do Santo de Israel, a ajuda recebida dos gentios e a restauração dos judeus nos últimos dias, quando acreditarem no Messias, aproximadamente 559 a 545 a.C. As palavras de Jacó, irmão de Néfi, dirigidas ao povo de Néfi. Eis que, meus queridos irmãos, eu, Jacó, tendo sido chamado por Deus e ordenado conforme sua santa ordem, e tendo sido consagrado por meu irmão Néfi, a quem tendes por rei ou protetor, e de quem dependeis para a vossa segurança, eis que sabeis que vos disse muitas coisas. Não obstante, falo-vos novamente, pois desejo o bem-estar de vossa alma. Sim, minha ansiedade por vós é grande, e vós sabeis que sempre tem sido, porque vos tenho exortado com toda a diligência e tenho-vos transmitido as palavras de meu Pai, e tenho-vos falado sobre todas as coisas que foram escritas desde a criação do mundo. E agora, eis que quero falar-vos
sobre as coisas presentes e futuras. Ler-vos-ei, portanto, as palavras de Isaías, e estas são as palavras que meu irmão desejou que eu vos dissesse. E falo-vos para vosso bem, a fim de que aprendais e glorifiqueis o nome de vosso Deus. E agora, as palavras que vou ler são as que Isaías disse a respeito de toda a casa de Israel. Portanto, elas se aplicam a vós, pois sois da casa de Israel. E há muitas coisas que foram ditas por Isaías que vos podem ser aplicadas, porque sois da casa de Israel. E agora, estas são as palavras. Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para os gentios, e erguerei meu estandarte para o povo. E eles trarão teus filhos em seus braços, e tuas filhas serão carregadas em seus ombros. Este estandarte de que Isaías fala, ele pertence à época, da restauração de todas as coisas, a época em que vivemos. Trata-se de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, que seria restaurada novamente na terra com apóstolos e profetas vivos. E esse estandarte seria levantado como uma bandeira, e todas as pessoas iriam se reunir sobre esta bandeira, sobre este estandarte, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Eu convido você que está lendo e talvez ainda não seja membro da igreja, a ponderar sobre o livro de Mórmon, porque se o livro de Mórmon é verdadeiro, então a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é a verdadeira Igreja de Cristo sobre a terra. Eu o incentivo você a ler e orar a Deus e pedir por revelação, porque os céus estão abertos, e então poderá sentir que o livro de Mórmon é verdadeiro. E ao sentir isso, viva de tal maneira a receber todas as ordenanças que foram restauradas em nossos dias e se tornar assim parte do reino de Deus na terra. Vamos continuar no 7. E reis serão teus aios, e suas rainhas serão tuas amas. Inclinar-se-ão diante de ti com o rosto para a terra, e lamberão o pó de teus pés. E tu saberás que eu sou o Senhor, pois não se envergonharão os que me aguardarem. Lembra que Isaías tinha quando ele profetizava, tinha um duplo sentido. Um era este que acabei de falar, da restauração, do estandarte que seria levantado, e outro era a coligação literal de Israel, que depois da Segunda Guerra foi criado o Estado de Israel, onde eles estão se congregando atualmente. 8. Agora eu, Jacó, quero falar acerca destas palavras, pois eis que o Senhor me fez ver que aqueles que estavam em Jerusalém, de onde viemos, foram mortos e levados para o cativeiro. Não obstante, o Senhor fez-me ver que eles tornarão a voltar. E também me fez ver que o Senhor Deus, o Santo de Israel, manifestar-se-á a eles na carne, e depois de ter se manifestado, eles o açoitarão e crucificarão, segundo as palavras que o anjo me disse. E depois que tiverem endurecido o coração e a cerviz contra o Santo de Israel, eis que os julgamentos do Santo de Israel recairão sobre eles. E dia virá em que serão feridos e afligidos. Portanto, depois de haverem sido levados de um lado para o outro, pois assim diz o anjo, muitos serão afligidos na carne, e não lhes será permitido perecer, por causa das orações dos fiéis. Serão dispersos e feridos e odiados. Não obstante, o Senhor terá misericórdia deles, para que, quando tiverem conhecimento de seu Redentor, sejam novamente coligados nas terras de sua herança. Aqui, quando falo Redentor, é o Salvador Jesus Cristo. Quando falo Santo de Israel, aqui está se referindo ao Salvador Jesus Cristo. Quando falo Senhor, está se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte de salvação e vida eterna, irmãs e irmãos. E
o coração endurecido, como nós vimos, nos impede de nos aproximar do Salvador Jesus Cristo. Assim, se temos ódio, rancor, raiva em nosso coração, ele está duro e não pode receber a influência do Espírito Santo testificando da verdade. Que possamos então ter o coração abrandado, que possamos ser os mansos, os pacificadores da terra, que herdarão esta terra quando ela for celestializada. Que possamos ser esse tipo de pessoa para nos aproximarmos do Salvador Jesus Cristo com humildade e viver seus mandamentos, seus ensinamentos. Sermos verdadeiros discípulos dele. Eu sei que todos nós passamos por adversidades, mas mesmo assim, nós viemos ao mundo para vencer, nós viemos ao mundo para sermos felizes. Então devemos buscar esta felicidade, essa alegria em nossa vida. Como fazemos isso? Nos submetendo à vontade do Salvador Jesus Cristo, a fonte da verdadeira felicidade. Tudo mais, irmãos, vai perecer. Mas a vivência do Evangelho, suas ordenanças, isso irá conosco para o mundo espiritual. E receberemos todas as bênçãos que o Senhor tem prometido. E abençoados são os gentios sobre quem o profeta escreveu. Pois eis que caso se arrependam e não lutem contra Sião e não se unam àquela grande e abominável igreja, serão salvos, pois o Senhor Deus cumprirá os convênios que fez com seus filhos, e por este motivo escreveu o profeta essas coisas. Os gentios de que fala que somos nós, irmãos, ou éramos nós, que recebemos o Evangelho de Jesus Cristo. E ao recebermos o Evangelho de Jesus Cristo e recebemos isso através do batismo, nos tornamos parte da casa de Israel. Já não somos mais estrangeiros, como fala Paulo no Novo Testamento, mas somos concidadãos dos santos. Fazemos parte do reino na terra. Não é especial ter esse sentimento que faz parte do reino de Deus, que estamos preparando esta terra para a segunda vinda de Cristo? E isso é extraordinário. E como que eu preparo isso, irmão André? Eu me sinto assim uma pessoa tão simples, tão comum aqui em casa, vivendo o Evangelho, recebendo mais luz na tua vida, espalhando essa luz com aqueles que estão próximos de você. Recebemos mais luz ao viver o Evangelho, ao guardar os convênios. É tão simples. Continua firme, continua firme. 13. Portanto, os que lutarem contra Sião e contra o povo do convênio do Senhor, lembrarão o pó de seus pés, e o povo do Senhor não se envergonhará, pois o povo do Senhor são aqueles que o aguardam, pois ainda esperam a vinda do Messias. E eis que, de acordo com as palavras do profeta, o Messias começará a resgatá-los pela segunda vez. E, portanto, se manifestará a eles com poder e grande glória para a destruição de seus inimigos no dia em que acreditarem nele, e não destruirá nenhum dos que nele creem. Eu sublinhei essa parte, eu gostei tanto disso. O Messias começará a resgatá-los pela segunda vez. E nós vivemos agora, nesta época da coligação de Israel, dos dois lados do véu. Você tem um sentimento que foi resgatado? Você tem um sentimento de que o Senhor preparou o caminho para que você pudesse chegar até a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Você sente isso? Não é maravilhoso? Eu sou tão feliz de reconhecer a mão do Senhor na minha vida. E você tem reconhecido a mão do Senhor na tua vida? Como tem sido? Como foi a tua conversão? O que aconteceu para que você pudesse receber o Evangelho? É maravilhoso, não é? Versículo 15. E os que nele não acreditarem serão destruídos, tanto por fogo, como por tempestade, por tremores de terra, e por derramamento de sangue, e por peste, e por fome. E saberão que o Senhor é Deus, o Santo de Israel. Será, pois,
tirada a presa aos fortes, ou serão libertos os cativos legítimos? E aqui quando fala que os cativos serão libertos, irmãos, está falando também daqueles que estão lá no mundo espiritual, que serão libertados. Pois até a vinda de Cristo eles estavam perdidos na prisão. Mas com a vinda de Jesus Cristo, o Evangelho começou com sua morte, né, e ressurreição, e ele esteve lá aqueles 3 dias e organizou a sua igreja no mundo espiritual, no paraíso, e enviou missionários até a prisão. E quando eles aceitam o Evangelho e as ordenanças são realizadas nos templos de nosso Deus, as pessoas podem sair da prisão para o paraíso. Não é extraordinária a restauração, que nós podemos ser salvadores no Monte Sião, que nós podemos salvar nossos antepassados, providenciando para eles as ordenanças no Santo Templo. Que coisa fantástica. 16, acabamos de ler. 17. Mas assim diz o Senhor: até os cativos serão tirados dos fortes, e a presa do terrível será libertada, pois o Deus poderoso libertará o povo do convênio. Pois assim diz o Senhor: eu lutarei contra os que lutarem contra ti, e com sua própria carne alimentarei os que te oprimem, e serão embebedados com o próprio sangue, como sendo vinho doce, e toda a carne saberá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. E assim nós conseguimos concluir mais um capítulo. Que vitória! Estamos firmes, isso é muito bom. Tenha um bom final de dia, cuide-se bem, tá bom? E até amanhã, até o próximo capítulo. Tchau!